Um magnata arrogante, herdeiro de 25 bilhões, aposta casar por um ano com a primeira mulher inadequada que encontrar. Ele escolhe Sofia, que aparenta ser sem teto, planejando sua miséria. Por meses, ele a humilha. Mas ele nota inconsistências. Ela fala 3 idiomas, tem conhecimentos médicos avançados. Em uma lua de mel forçada, Sofia tem uma crise epilética. Christopher encontra seu passaporte diplomático e descobre que ela é uma renomada neurocirurgiã, vivendo nas ruas como autopunição. Prepare-se para uma reviravolta onde a culpa o transforma e uma aposta cruel vira redenção, provando que o amor cura traumas e enxerga além das aparências. Assista a essa história até o final. Você vai ficar surpreendente com essa história. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal. Deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse. Continuando. O sol ainda não havia nascido quando Sofia acordou sobressaltada no banco da praça, o corpo dolorido e os pesadelos ainda ecoando em sua mente. Há 8 meses que aquele banco na Praça da República, em São Paulo, havia se tornado seu refúgio. Não por escolha, mas por necessidade de uma alma que não conseguia mais encontrar paz em lugar algum. Aos 28 anos, Sofia carregava nas costas uma mochila surrada que continha tudo o que restara de sua vida anterior. Alguns remédios para controlar a epilepsia, um passaporte que ela nunca mais ousara usar e uma foto amarelada de quando recebeu o prêmio de melhor residente em neurocirurgia do Hospital das Clínicas. Seus cabelos castanhos, antes sempre impecavelmente arrumados para as cirurgias, agora caíam desgrenhados sobre o rosto magro. As roupas que vestia eram doações de uma igreja próxima, grandes demais para seu corpo que havia emagrecido drasticamente. As pessoas passavam por ela como se fosse invisível. Alguns jogavam moedas em sua direção, outros desviavam o olhar com desconforto. Sofia preferia assim, preferia ser ninguém a ter que carregar o peso de quem um dia foi. Doutora Sofia Mendes, a neurocirurgiã prodígio que havia se formado em Harvard aos 24 anos e que era considerada uma das mentes mais brilhantes de sua geração. Aquela mulher havia morrido numa sala de cirurgia há 8 meses, junto com Miguel, o menino de 7 anos que ela não conseguira salvar. A culpa era um peso que ela carregava no peito como uma pedra. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto da mãe de Miguel quando ela teve que dar a notícia. Cada noite, acordava com o som dos monitores cardíacos em seus pesadelos. Havia tentado voltar ao trabalho, mas suas mãos tremiam durante os procedimentos. Havia tentado terapia, mas as palavras dos psiquiatras soavam vazias diante da magnitude de sua dor. Então, numa noite chuvosa de outono, Sofia simplesmente desapareceu. Deixou o apartamento luxuoso em Perdizes, abandonou o consultório particular, ignorou as ligações desesperadas de seus pais diplomatas que moravam em Brasília. Escolheu a rua como uma forma de autopunição, um exílio que ela sentia merecer. Naquela manhã de terça-feira, como todas as outras, Sofia caminhava pelas ruas do centro em busca de trabalhos esporádicos. Carregava papel, ajudava em mudanças, fazia qualquer coisa por alguns trocados para comprar comida. Suas mãos, que um dia haviam realizado cirurgias de 16 horas seguidas, agora estavam calejadas e arranhadas pelo trabalho braçal. Foi quando parou em frente ao imponente edifício da Monte Carlo Pharmaceuticals que sua vida tomou um rumo inesperado. O prédio de vidro espelhado se erguia como uma fortaleza no coração financeiro de São Paulo, símbolo do império farmacêutico que valia bilhões de reais. Sofia havia escolhido aquele local para descansar, porque a sombra era boa e havia uma fonte onde podia lavar o rosto. Sentou-se na escadaria de mármore,
encostando a cabeça contra o pilar frio. Pessoas bem vestidas entravam e saíam do prédio, falando ao telefone sobre negócios, mergulhadas em suas vidas importantes. Ninguém a notava. Ela era apenas mais uma pessoa em situação de rua na metrópole paulistana, parte da paisagem urbana que a sociedade preferia ignorar. Foi então que começou a chover. Uma garoa fina que logo se transformou numa chuva torrencial típica do verão paulistano. Sofia se encolheu contra o pilar, tentando se proteger da água gelada que escorria pelo seu corpo. Suas roupas já encharcadas grudavam na pele e ela tremia violentamente. Sabia que precisava encontrar abrigo, mas sentia-se paralisada, como se tivesse perdido até mesmo a força de se mover. Observou as pessoas correrem para dentro do prédio, protegendo-se da chuva com guarda-chuvas caros e casacos impermeáveis. Ninguém olhava para ela. Ninguém se importava com a mulher encharcada sentada na escadaria. E por um momento, numa ironia amarga, Sofia sentiu-se grata por aquela invisibilidade. Era exatamente o que ela merecia. A chuva trouxe memórias, não desejadas. Lembrou-se de quando trabalhava plantões de 48 horas seguidas no hospital, salvando vidas, sendo aplaudida por colegas, respeitada por pacientes. Lembrou-se de seu pai, embaixador do Brasil no Chile, sempre orgulhoso de apresentá-la como minha filha, a neurocirurgiã. Lembrou-se de sua mãe, diplomata renomada, que sonhava em vê-la seguindo os passos da família. Mas todas essas lembranças eram cortadas pela imagem de Miguel. O menino que havia chegado ao hospital após um acidente de bicicleta com traumatismo craniano severo. A cirurgia era experimental, arriscada, mas era a única chance. Sofia havia feito tudo certo, seguido todos os protocolos, mas às vezes a medicina não era suficiente. Às vezes, mesmo quando você dá o melhor de si, você perde. A culpa racional havia se transformado em culpa patológica. Sofia não conseguia mais se perdoar. Não conseguia aceitar que fazer o melhor possível às vezes não era o bastante. Havia se convencido de que não merecia a vida confortável que tinha. Não merecia o respeito que recebia. Não merecia nada além do sofrimento que escolhera para si mesma. Quando a chuva finalmente parou, Sofia permaneceu imóvel na escadaria. Suas roupas gotejavam, formando uma pequena poça ao seu redor. O sol começava a aparecer entre as nuvens, criando reflexos dourados nos vidros do prédio. Ela fechou os olhos e respirou fundo, preparando-se para mais um dia de sobrevivência nas ruas de São Paulo, sem saber que sua vida estava prestes a mudar de forma irreversível. Christopher Montecarlo ajustou o punho da camisa italiana enquanto observava a chuva cessar através da janela panorâmica do 50º andar. Aos 30 anos, havia herdado não apenas o império farmacêutico de 25 bilhões, mas também a arrogância que vinha com ele. Seus cabelos negros perfeitamente cortados e o terno sob medida refletiam uma vida onde tudo sempre saíra, exatamente como planejado. O interfone tocou. Senhor Montecarlo, seus amigos chegaram para o almoço, anunciou a secretária com a voz cuidadosamente neutra que todos os funcionários usavam com ele. No restaurante exclusivo do último andar, Christopher encontrou Ricardo Almeida, herdeiro de uma mineradora, e Fernando Castro, dono de uma rede de hotéis. Os três formavam o núcleo de um grupo que se divertia com jogos cada vez mais elaborados e cruéis, sempre envolvendo somas absurdas de dinheiro. Você deveria ter visto a cara do garçom quando disse que ele estava demitido por derrubar uma gota de vinho na toalha, riu Fernando, cortando o salmão importado. Fraco, zombou Ricardo. Semana passada, fiz meu motorista dirigir 3 horas até Campos do Jordão, só para buscar um sanduíche que vi na internet. Na volta, disse que havia mudado de ideia. Christopher sorriu com desprezo. Vocês não têm criatividade, poder.
Real não é humilhar funcionários. É provar que você pode manipular qualquer situação, dobrar qualquer pessoa à sua vontade. Grande conversa, provocou Ricardo. Mas você nunca provou isso de verdade. Sempre teve tudo fácil, nasceu rico, herdou tudo pronto. O comentário tocou um nervo. Christopher odiava qualquer insinuação de que não havia conquistado seu status por mérito próprio, mesmo que fosse parcialmente verdade. Querem uma prova? Disse a voz baixa e perigosa. Fernando se inclinou para a frente interessado. Que tipo de prova? Christopher olhou pela janela, os olhos percorrendo a paisagem urbana, até parar na figura solitária sentada na escadaria de seu prédio. Mesmo de longe, conseguia ver uma mulher encharcada, claramente em situação de rua, encolhida contra o pilar. Aquela mulher ali embaixo, apontou. Apostam quanto que consigo fazê-la se casar comigo e aguentar um ano inteiro de casamento? Ricardo quase engasgou com o vinho. Você está falando sério? 50 milhões de reais, disse Christopher, sem hesitar. Se eu conseguir me casar com ela e manter o casamento por um ano completo, vocês doam 50 milhões para a caridade. Se eu falhar, eu dou. Fernando balançou a cabeça incrédulo. Christopher, isso é insano. Você nem sabe quem é ela. Exatamente o ponto. Vejam como é fácil. Christopher puxou os binóculos de ópera que sempre carregava para observar detalhes em reuniões. Focalizou na mulher lá embaixo. Perfeita, aparência completamente negligenciada, roupas em farrapos, provavelmente desesperada por dinheiro. Será como tirar doce de criança. Ricardo e Fernando trocaram olhares. Conheciam Christopher há anos e sabiam que ele nunca recuava de uma aposta. E se ela se recusar? E perguntou Fernando. Ninguém recusa dinheiro quando está naquela situação, respondeu Christopher com frieza. Vou oferecer 100 mil reais. Para alguém como ela, será uma fortuna. As regras? Perguntou Ricardo, sempre prático. Casamento. Oficial. Um ano completo de convivência como marido e mulher. Nada de separação, nada de anulação. Se ela desistir ou se eu não conseguir mantê-la por 12 meses, perco a aposta. E ela não pode saber sobre a aposta, acrescentou Fernando. Obviamente. Vou inventar alguma história sobre herança, questões legais que exigem casamento. Vocês subestimam minha capacidade de persuasão. Os três selaram o acordo com um aperto de mão, como faziam desde os tempos de colégio interno. Para Christopher, era mais que uma aposta. Era uma questão de orgulho. Precisava provar que podia controlar qualquer situação, manipular qualquer pessoa. 20 minutos depois, Christopher saiu do prédio, usando roupas mais casuais, mas ainda visivelmente caras. Aproximou-se da mulher na escadaria com o sorriso calculado que usava em negociações importantes. Sofia não o notou até que sua sombra bloqueou o sol. Ela ergueu os olhos, encontrando um homem alto, de feições marcantes e postura confiante. Havia algo predatório em seu sorriso que a fez instintivamente se recolher. Olá, disse Christopher, a voz suave, mas com uma autoridade natural. Meu nome é Christopher. Posso sentar? Sofia assentiu hesitante. Não estava acostumada a ser abordada por pessoas bem vestidas, especialmente homens que claramente vinham de outro mundo social. Tenho uma proposta inusitada para você, continuou, sentando-se ao seu lado como se fosse a coisa mais natural do mundo. Antes de mais nada, qual é seu nome? Sofia, respondeu com voz rouca de quem falava pouco. Sofia, nome bonito. O sorriso dele se alargou. Sofia, preciso me casar. Ela piscou, confusa. Desculpe. Questões de herança, muito complicado de explicar. Preciso de uma esposa por um ano, apenas no papel. Em troca, pago 100 mil reais. Christopher estudou sua reação cuidadosamente. Sei que parece loucura, mas é completamente legal. Um
Ano de casamento, você recebe o dinheiro, seguimos vidas separadas. Sofia sentiu o coração acelerar. 100 mil reais era mais dinheiro do que conseguia imaginar em sua situação atual. Poderia alugar um quarto, comprar roupas, talvez até procurar ajuda médica para seus problemas. Por que eu? Perguntou desconfiada. Honestamente? Porque precisa do dinheiro e porque não me conhece, sem complicações emocionais, sem expectativas, puramente profissional. Christopher manteve o tom casual, como se estivesse discutindo o tempo. Sofia olhou para suas próprias mãos sujas, depois para o homem elegante ao seu lado. Havia algo errado naquela proposta, mas a necessidade falava, mais alto que a prudência. Como sei que não é algum tipo de golpe? Christopher tirou a carteira e mostrou uma quantia em dinheiro. Aqui estão 5 mil como sinal de boa-fé. O resto você recebe quando assinarmos os papéis. A visão do dinheiro fez Sofia tremer. Há meses não via uma nota de 50 reais. Um ano inteiro? Perguntou a voz fraca. 1 ano. Depois disso, cada um segue sua vida. Você com 100 mil reais para recomeçar. Sofia fechou os olhos. Sentia que estava fazendo um pacto com o diabo, mas o diabo estava oferecendo uma chance de sobrevivência, uma chance de talvez encontrar forças para reconstruir alguma coisa de sua vida destroçada. Está bem, sussurrou. Eu aceito. O cartório no centro de São Paulo cheirava a papel velho e burocracia. Sofia estava sentada numa cadeira de plástico, vestindo um vestido simples que Christopher havia comprado numa loja popular na véspera. Era azul marinho, discreto, mas estava limpo. Um luxo que ela havia esquecido há meses. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava os documentos de identidade que Christopher havia ajudado a renovar. Christopher chegou 10 minutos atrasado, falando ao celular em voz alta sobre uma reunião de diretoria. Vestia um terno cinza, escuro, que custava mais que a renda anual da maioria das pessoas presentes no cartório. Quando desligou o telefone, olhou para Sofia como se estivesse avaliando uma aquisição empresarial. Pronta para isso? E perguntou, sem qualquer traço de nervosismo ou emoção. Pronta, respondeu Sofia, embora não estivesse certa de coisa alguma. O funcionário do cartório, um homem de meia-idade com óculos grossos, os chamou para assinar os documentos. Christopher havia escolhido aquele local propositalmente. Era discreto, rápido e não fazia perguntas desnecessárias sobre casamentos pouco convencionais. Senhor Monte Carlo, disse o funcionário, reconhecendo o sobrenome. Tudo está em ordem, precisamos apenas das assinaturas e das 2 testemunhas. As testemunhas eram Ricardo e Fernando, que haviam chegado minutos antes com sorrisos mal disfarçados. Eles observavam Sofia com uma mistura de curiosidade e desdém, como se ela fosse um animal de zoológico. Sofia notou os olhares, mas fingiu não ver, concentrando-se em assinar seu nome nos documentos com a caligrafia trêmula de quem não escrevia há muito tempo. Parabéns aos noivos, disse o funcionário sem entusiasmo, carimbando o último papel. Ricardo não conseguiu conter um riso abafado. Que cerimônia emocionante, murmurou para Fernando, baixo o suficiente para Sofia não ouvir claramente, mas alto o bastante para humilhá-la. Christopher não demonstrou qualquer constrangimento. Guardou sua cópia dos documentos no terno e se virou para Sofia. Pronto, agora você é minha esposa. A palavra esposa saiu de sua boca como se fosse algo desagradável. Saindo do cartório, Christopher parou na calçada e olhou para Sofia. Vamos para minha casa. Você vai morar lá durante o ano. O apartamento de Christopher ficava num dos bairros mais nobres de São Paulo, numa cobertura que ocupava todo o último andar de um prédio residencial. Sofia nunca havia visto tanto luxo concentrado em um só lugar. O piso era de mármore,
Importado, as janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e cada móvel parecia ter sido escolhido por um decorador internacional. Algumas regras, disse Christopher, caminhando pela sala como se estivesse dando uma apresentação. Empresarial. Você vai dormir no quarto de empregada no final do corredor. Não toque em nada que não seja expressamente permitido. Não receba visitas sem minha autorização. E não se iluda achando que isso é algum tipo de conto de fadas. Sofia assentiu em silêncio, sentindo-se completamente deslocada naquele ambiente. Seus pés descalços afundavam no tapete persa, enquanto ela seguia Christopher até o pequeno quarto nos fundos do apartamento. Era limpo e tinha uma cama simples, mas comparado à vida nas ruas, parecia um palácio. Há roupas no armário, disse Christopher, apontando para um guarda-roupa pequeno. Nada de grife, apenas o necessário para você não passar vergonha quando estivermos em público juntos. Obrigada, murmurou Sofia, a primeira palavra que conseguiu pronunciar desde que entraram no apartamento. Não me agradeça. É uma transação comercial, nada mais. Ele fez uma pausa na porta. Ah, e Sofia, quando tivermos que aparecer juntos em público, você vai sorrir e fingir que somos um casal feliz. Não me faça passar vergonha. Nas primeiras semanas, Christopher estabeleceu uma rotina cruel, mas eficiente. Sofia acordava cedo, preparava o café da manhã dele e então desaparecia do apartamento enquanto ele trabalhava em casa. Ela vagava pela cidade, sentindo-se estranha com roupas limpas e uma carteira com algum dinheiro, mas sem coragem de fazer qualquer coisa significativa com aquela liberdade temporária. À noite, quando Christopher chegava de reuniões sociais ou jantares de negócios, ele fazia questão de tratá-la como uma empregada. Sofia comia sozinha na cozinha, enquanto ele jantava na sala de jantar, assistindo televisão ou falando ao telefone sobre assuntos que ela não compreendia. Você poderia ter pelo menos lavado a louça, disse Christopher numa noite, entrando na cozinha onde Sofia terminava de comer um sanduíche. Não é porque está morando aqui de graça que não precisa ser útil. Desculpe, respondeu Sofia automaticamente. Havia desenvolvido o hábito de se desculpar por tudo, por respirar alto demais, por usar o banheiro quando ele estava por perto, por existir no mesmo espaço que ele. Christopher observou-a lavar os pratos, notando como suas mãos se moviam com uma precisão curiosa. Havia algo na maneira como ela segurava os objetos, um cuidado quase cirúrgico que não combinava com a imagem que ele havia criado dela, mas afastou o pensamento. Provavelmente era apenas mania de quem havia vivido com muito pouco e agora cuidava de cada objeto como se fosse precioso. Uma noite, enquanto Christopher recebia alguns colegas para uma reunião informal, ele chamou Sofia na cozinha. Venha aqui, ordenou, a voz áspera. Sofia apareceu na porta da sala, tímida e desconfortável, com a presença de estranhos bem vestidos que a olhavam com curiosidade mal disfarçada. Pessoal, esta é minha esposa, Sofia, disse Christopher com um sorriso que não chegava aos olhos. Uma história interessante de como nos conhecemos. Os homens na sala riram como se fosse uma piada interna. Sofia sentiu o rosto queimar de humilhação, mas permaneceu em pé, as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Não é uma beleza. E clássica, comentou um dos homens, mas tem um certo charme rústico. Exatamente o que eu precisava, respondeu Christopher. Alguém sem pretensões, sem complicações. Sofia voltou para a cozinha com lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de raiva. Pela primeira vez, desde que havia aceitado aquela proposta insana, sentiu uma fagulha de sua antiga personalidade. A mulher que um dia havia enfrentado salas de cirurgia com confiança absoluta ainda estava ali, enterrada sob camadas de trauma e autodepreciação.
Naquela noite, deitada na cama estreita do quarto de empregada, Sofia tomou uma decisão silenciosa. Suportaria aquele tratamento porque precisava do dinheiro, porque não tinha alternativa, mas não permitiria que Christopher destruísse completamente quem ela havia sido. Guardaria a dignidade que restava como um tesouro secreto, esperando o dia em que poderia usá-la novamente. 3 meses haviam se passado quando Christopher decidiu que precisava tornar sua vida conjugal mais convincente para manter as aparências da aposta. A pressão vinha de Ricardo e Fernando, que começaram a questionar se o casamento era real o suficiente para valer os 50 milhões em jogo. Vocês vivem como estranhos, disse Ricardo durante um almoço no clube. Ninguém acredita que são casados de verdade. Ela nem aparece em eventos sociais com você. Christopher sabia que eles estavam certos. Sofia era praticamente invisível em sua vida, o que, ironicamente, poderia invalidar a aposta. Precisava de provas de que eram um casal legítimo, mesmo que fabricadas. Está bem, disse ele, irritado. Vou levá-la para alguns eventos, fazer o teatro completo. A primeira aparição pública seria no baile beneficente da Fundação São Paulo, um evento onde a elite paulistana se reunia para se mostrar fazendo caridade. Christopher informou Sofia na véspera, sem qualquer consideração por seus sentimentos. Amanhã à noite você vem comigo para um baile, anunciou, entrando no quarto dela sem bater. Comprei um vestido, espero que não me envergonhe. O vestido era elegante, mas conservador, preto e simples, claramente escolhido para não chamar atenção. Sofia o segurou contra o corpo, sentindo o tecido fino e caro entre os dedos. Há tanto tempo não usava algo assim que havia esquecido como se sentia vestir roupas bonitas. No dia seguinte, Christopher contratou uma cabeleireira e maquiadora para arrumar Sofia. As profissionais trabalharam em silêncio, transformando seus cabelos ressecados em ondas suaves e cobrindo as marcas da vida difícil com base e corretivo. Quando terminaram, Sofia mal se reconheceu no espelho. Melhor, disse Christopher, avaliando o resultado como se fosse um produto finalizado. Pelo menos agora você parece apresentável. O baile acontecia no Copacabana Palace, transportado para um salão luxuoso na Avenida Paulista para a ocasião. Sofia segurou o braço de Christopher enquanto entravam, sentindo centenas de olhares curiosos sobre ela. As mulheres presentes usavam joias que custavam mais que carros, e os homens discutiam negócios de milhões entre taças de champanhe importado. Christopher cumprimentou uma mulher loira de meia idade, claramente da alta sociedade. Não acredito que você finalmente se casou. E quem é essa linda criatura? Esta é Sofia, minha esposa, respondeu Christopher, a mão possessiva em suas costas. Sofia, esta é Helena Ferreira, da família Ferreira Holdings. Sofia sorriu timidamente e cumprimentou a mulher, que a estudou com olhos penetrantes. Que interessante. De onde você é, querida? Seu rosto me é familiar. O coração de Sofia disparou. Helena Ferreira era conhecida por frequentar os mesmos círculos sociais que seus pais diplomatas. Existia uma chance real de ser reconhecida. Do interior, respondeu rapidamente, baixando os olhos. Que encantador, disse Helena, mas seu tom sugeria que havia algo que não se encaixava. Christopher sempre teve gosto refinado. Conforme a noite avançava, Christopher se divertia apresentando Sofia como sua esposa, observando as reações confusas e às vezes condescendentes das pessoas. Ele a mantinha por perto como um troféu, mas falava sobre ela como se não estivesse presente. É incrível como uma boa aparência pode transformar qualquer pessoa, comentou com um grupo de empresários, enquanto Sofia estava ao lado, fingindo não ouvir.
Sofia, aqui é um projeto interessante. Estou ensinando-a sobre nossa sociedade. As risadas do grupo cortaram Sofia como lâminas. Cada comentário humilhante a fazia encolher mais, até que sentiu que estava desaparecendo, mesmo estando no meio da multidão. O momento mais difícil veio quando o Dr. Alberto Ramírez, diretor médico de um dos maiores hospitais de São Paulo, se aproximou do grupo. Sofia o reconheceu imediatamente. Eles haviam trabalhado juntos em algumas conferências médicas antes de sua vida desmoronar. Christopher Montecarlo, disse Dr. Ramírez, estendendo a mão. Ouvi falar muito sobre seus investimentos em pesquisa farmacêutica. Dr. Ramírez, prazer conhecê-lo pessoalmente, respondeu Christopher. Esta é minha esposa, Sofia. Sofia sentiu o mundo girar quando os olhos do médico se fixaram em seu rosto. Por um momento terrível, viu o reconhecimento começando a formar em sua expressão. Ela baixou a cabeça rapidamente, fingindo timidez. Sofia, murmurou Dr. Ramírez, a voz incerta. Seu rosto. Você não trabalhou em medicina alguma vez? Não, respondeu Sofia rapidamente, a voz quase um sussurro. Nunca. Christopher riu alto. Medicina? Sofia mal terminou o ensino médio. Doutor, acho que está confundindo minha esposa com alguém. A humilhação foi como um soco no estômago. Sofia sentiu as lágrimas ameaçando escapar e murmurou uma desculpa sobre precisar ir ao banheiro. Correu pelos corredores do hotel até encontrar um banheiro vazio, onde se trancou numa cabine e finalmente deixou as lágrimas correrem. Ali, sozinha, a realidade de sua situação a atingiu com força total. Não era apenas o dinheiro que a mantinha presa, era o medo. Medo de voltar para sua vida anterior e ter que enfrentar novamente o fracasso que a havia destruído. Medo de descobrirem quem ela realmente era e julgarem sua queda. Medo de ter que ser forte novamente quando se sentia completamente quebrada. Quando voltou ao salão, Christopher a puxou para um canto irritado. Onde você estava? Não pode simplesmente desaparecer no meio de uma conversa importante. Desculpe, murmurou ela. E o que foi aquilo com o Dr. Ramírez? Você ficou estranha quando ele perguntou sobre medicina. Sofia sentiu o pânico subir pela garganta. Não foi nada. Fiquei nervosa com a pergunta. Christopher a estudou com desconfiança, mas foi interrompido por Fernando, que se aproximou com um sorriso malicioso. Christopher, que espetáculo, disse Fernando baixinho. Você realmente encontrou uma forma de torturar alguém em público e ainda parecer um marido dedicado. Aquelas palavras foram o último golpe. Sofia percebeu que não era apenas uma esposa falsa, era entretenimento. Um objeto de diversão, cruel para homens entediados com suas vidas privilegiadas. A humilhação se transformou em algo mais profundo e perigoso. A vontade de desistir completamente. Naquela noite, de volta ao apartamento, Sofia se sentou na beirada da cama pequena e contemplou pela primeira vez, desde que aceitara a proposta de Christopher, a possibilidade de partir. Talvez fosse melhor voltar para as ruas do que continuar sendo destruída lentamente, dia após dia, por alguém que a via como menos que humana. Pela primeira vez em meses, pensou em ligar para seus pais. Pensou em engolir o orgulho e pedir ajuda. Pensou em confessar que havia se perdido completamente e precisava encontrar um caminho de volta para casa. Mas quando pegou o telefone que Christopher havia dado para emergências, suas mãos tremeram tanto que não conseguiu discar o número. A crise veio numa manhã de quinta-feira, quando Sofia menos esperava. Ela estava na cozinha preparando o café da manhã de Christopher, quando o mundo começou a girar violentamente. As luzes do apartamento se tornaram pontos brilhantes que dançavam em sua visão, e um zumbido familiar tomou conta de seus ouvidos.
Não, não agora, murmurou, tentando se apoiar no balcão da cozinha. Mas a epilepsia não seguia horários convenientes. Seu corpo começou a tremer descontroladamente e ela caiu no chão frio de mármore, convulsionando. A xícara de café que segurava se estilhaçou ao seu lado, espalhando líquido quente e fragmentos de porcelana pelo chão. Christopher ouviu o barulho do escritório e veio correndo, encontrando Sofia no chão, seu corpo rígido em espasmos violentos. Por um momento, ficou paralisado. Nunca havia presenciado uma crise epilética e não fazia ideia do que fazer. Sofia, gritou, ajoelhando-se ao seu lado. O que está acontecendo? Ela não conseguia responder. Sua consciência flutuava entre o presente e as lembranças traumáticas que sempre acompanhavam as crises. Via o rosto de Miguel, ouvia os alarmes dos monitores hospitalares, sentia o peso esmagador da culpa que carregava. Christopher pegou o telefone para chamar uma ambulância, mas antes que pudesse discar, lembrou-se das palavras dela semanas antes sobre não querer médicos. Agora entendia por quê. Havia algo em seu passado que ela estava escondendo, algo relacionado à área médica. A crise durou 4 minutos, uma eternidade para quem observa, um flash doloroso para quem vive. Quando finalmente parou, Sofia ficou deitada no chão, respirando pesadamente, desorientada e exausta. Eu preciso dos remédios, sussurrou a voz fraca. Que remédios? Onde estão? Perguntou Christopher, genuinamente preocupado pela primeira vez desde que se conheceram. Na minha mochila, no armário. Christopher correu até o quarto dela e encontrou a mochila surrada escondida no fundo do guarda-roupa. Suas mãos tremeram quando a abriu, procurando medicamentos. O que encontrou o deixou sem palavras. Havia frascos de medicamentos antiepilépticos com prescrições médicas em nome de Dr. Sofia Mendes. Havia um passaporte brasileiro com foto dela, mas com aparência completamente diferente. Cabelos arrumados, maquiagem profissional, roupas caras, e havia uma carteira de identidade médica do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Dr. Sofia Mendes, leu em voz alta, incrédulo. Voltou correndo para a cozinha, onde Sofia estava tentando se sentar ainda fraca. Ele se ajoelhou ao lado dela com os remédios, mas seus olhos estavam diferentes. Não havia mais desdém ou crueldade. Havia confusão e algo que poderia ser respeito. Tome isso, disse, oferecendo os comprimidos e um copo d'água. Sofia engoliu os medicamentos com mãos trêmulas, evitando o olhar dele. Sabia que ele havia visto os documentos. Sua farsa havia acabado. Você é médica, disse Christopher. Não era uma pergunta. Sofia fechou os olhos, exausta demais para mentir. Era? Médicos não deixam de ser médicos. Eu deixei, respondeu com amargura. Deixei no dia em que matei uma criança. Christopher ajudou-a a se levantar e se sentar numa cadeira da cozinha. Pela primeira vez em meses, tratou-a com gentileza genuína. Conte-me, disse, sentando-se à sua frente. E pela primeira vez, desde que havia desaparecido de sua vida anterior, Sofia falou. Contou sobre Miguel, sobre a cirurgia experimental, sobre o trauma que a destruiu. Contou sobre a culpa que carregava, sobre como havia escolhido a vida nas ruas como autopunição. Sou neurocirurgiã, disse, a voz quebrada. Ou era. Formei-me em Harvard aos 24 anos. Meus pais são diplomatas. Eu tinha tudo, Christopher, e joguei tudo fora porque não consegui salvar um menino. Christopher ouviu em silêncio, processando cada palavra. A mulher à sua frente não era a vítima indefesa que ele pensava ter encontrado. Era alguém que havia caído de muito alto, alguém que havia escolhido a autodestruição como forma de lidar com a dor. Por que aceitou minha proposta? Perguntou.
Porque me sentia merecedora de ser humilhada, respondeu Sofia com honestidade brutal. Porque pensei que talvez, se sofresse o suficiente, conseguiria me perdoar pelo que aconteceu com Miguel. Christopher ficou em silêncio por um longo momento. Pela primeira vez na vida, sentia algo que nunca havia experimentado. Remorso genuíno. Havia passado meses torturando uma mulher que já estava sendo torturada por sua própria mente. Sofia, disse finalmente, a voz diferente. Mas ela o interrompeu. Não precisa dizer nada. Sei que tipo de pessoa você é, sei que isso é apenas uma transação para você. Mas agora você sabe quem eu realmente sou. Se quiser cancelar o acordo, eu entendo. Christopher olhou para a mulher à sua frente. Cabelos desgrenhados, roupas simples, mas com uma dignidade que ele nunca havia percebido antes. Nos olhos dela, viu dor, sim, mas também uma inteligência brilhante que havia sido ofuscada pelo sofrimento. Não, disse ele. O acordo continua, mas hesitou, lutando com sentimentos que não sabia como nomear. As coisas vão mudar. Sofia o olhou com surpresa. Havia algo diferente em seu tom, algo que ela não conseguia identificar. Naquela tarde, Christopher cancelou todas as suas reuniões. Ficou no apartamento, observando Sofia descansar após a crise. Pela primeira vez, realmente a olhou, não como um objeto de diversão, mas como uma pessoa. E o que viu o incomodou profundamente. Viu uma mulher brilhante que havia se punido além de qualquer medida razoável. Viu alguém que havia sacrificado tudo por um erro que qualquer médico poderia ter cometido. Viu uma alma ferida que havia encontrado nele não um salvador, mas um algoz adicional. E pela primeira vez em sua vida privilegiada e cruel, Christopher Montecarlo sentiu vergonha do que havia se tornado. Naquela noite, quando Sofia estava dormindo, ele ligou para Ricardo. Quero cancelar a aposta, disse. O quê? Por quê? Christopher olhou na direção do quarto de Sofia. Porque algumas coisas são mais importantes que dinheiro. 2 semanas haviam se passado desde a crise epilética e Christopher havia mudado completamente seu comportamento. Tratava Sofia com gentileza, perguntava sobre sua saúde, até mesmo sugeriu que ela comesse na sala de jantar com ele. Mas para Sofia, a bondade repentina era quase pior que a crueldade anterior. Ela havia se acostumado com o tratamento ruim porque sentia que merecia. A gentileza de Christopher a forçava a confrontar uma verdade que havia enterrado no fundo de sua mente. Talvez ela não merecesse tanto sofrimento, afinal, e essa possibilidade a aterrorizava. Você deveria considerar voltar a trabalhar, disse Christopher durante o jantar numa quinta-feira. Conheço médicos no hospital sírio-libanês. Poderia conseguir uma vaga para você. Sofia deixou o garfo cair no prato, o som ecoando pelo apartamento silencioso. Não posso. Por que não? Você é uma neurocirurgiã brilhante. Apenas um caso que deu errado não define toda a sua carreira. Você não entende, disse ela, levantando-se abruptamente da mesa. Não posso mais operar. Não posso mais segurar um bisturi sem ver o rosto de Miguel. Não posso mais salvar vidas quando fui eu quem tirou uma. Christopher tentou se aproximar dela, mas Sofia recuou. Sofia, listen to me. Não, gritou ela, as palavras saindo em inglês antes de voltar ao português. Você não pode simplesmente decidir que agora quer me salvar só porque descobriu que eu não sou o lixo humano que pensava que fosse. A frase cortou Christopher como uma lâmina. Era exatamente isso que ele havia feito, tratado-a como lixo. Humano até descobrir sua verdadeira identidade. Eu sei que fui terrível com você, disse ele a voz baixa. Mas agora eu sei quem você realmente é. E quem eu realmente sou.
Perguntou Sofia, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sou uma médica que matou uma criança. Sou uma filha que abandonou os pais. Sou uma mulher que escolheu viver nas ruas porque não consegue viver com suas próprias decisões. Christopher ficou em silêncio, sem saber como responder. Sofia continuou, a voz quebrando. Você quer saber a verdade sobre aquela cirurgia? Miguel tinha 7 anos. Tumor no tronco cerebral. Os pais me imploraram para tentar uma cirurgia experimental que eu havia desenvolvido. Disse a eles que as chances eram mínimas, mas eles insistiram. Doutora, você é nossa única esperança, disse a mãe. Sofia se sentou no sofá, o corpo curvado pela dor da memória. A cirurgia durou 14 horas. 14 horas em que eu lutei contra cada vaso sanguíneo, cada célula cancerosa. Por um momento, pensei que havia conseguido. O tumor estava quase completamente removido. Mas, então, ela parou, respirando com dificuldade. Então o quê? Perguntou Christopher gentilmente. Uma artéria microscópica que eu não havia visto. Um corte de 2 milímetros. Miguel começou a sangrar internamente. Em 15 minutos perdemos ele. Christopher sentiu o estômago revirar. Não pela descrição médica, mas pela dor absoluta na voz de Sofia. Os pais me perdoaram, continuou ela. Disseram que eu havia dado esperança quando não havia nenhuma. Mas eu não consegui me perdoar, porque no fundo eu sabia que havia uma parte de mim que queria que aquela cirurgia desse certo, não apenas por Miguel, mas por mim. Pelo reconhecimento, pelo prêmio, pela glória de ser a médica que salvou uma criança desenganada. Sofia. E sabe o que é pior? Depois da partida de Miguel, analisei cada segundo daquela cirurgia e percebi que, se eu tivesse sido mais conservadora, se não tivesse tentado remover os últimos fragmentos do tumor, ele ainda estaria vivo. Teria poucos meses, sim, mas estaria vivo. Escolhi tentar ser uma heroína em vez de apenas uma médica. Christopher se sentou ao lado dela no sofá, mantendo distância respeitosa. Você estava tentando salvá-lo. Estava tentando salvar meu ego, respondeu Sofia com amargura. E por isso, Miguel está no cemitério. O silêncio que se seguiu foi pesado e doloroso. Christopher tentou encontrar palavras de consolo, mas percebeu que qualquer coisa que dissesse soaria vazia diante da magnitude da dor de Sofia. É por isso que aceito seu tratamento, disse ela finalmente. É por isso que merecia ser humilhada. Porque no final das contas, sou uma assassina disfarçada de médica. Não diga isso. Por quê? É verdade. Sofia se levantou novamente, caminhando até a janela. E sabe por que não consigo voltar a operar? Porque tenho medo de que da próxima vez não seja um acidente. Tenho medo de que minha arrogância mate outra criança. Christopher observou seu reflexo no vidro da janela. Sofia parecia um fantasma de si mesma, mesmo com as roupas limpas e os cuidados médicos que ele havia providenciado. Sofia, você salvou centenas de vidas antes de Miguel. E isso importa? Você mataria 100 pessoas para salvar 1000? Uma vida vale menos que muitas? A pergunta ficou suspensa no ar. Christopher percebeu que estava diante de algo muito maior que trauma médico ou culpa profissional. Sofia havia construído uma prisão filosófica para si mesma, onde cada ângulo levava de volta à mesma conclusão. Ela era imperdoável. Meus pais ligaram ontem, disse ela de repente, ainda olhando pela janela. Christopher se sobressaltou. Como conseguiram seu número? Tenho um celular antigo que só uso para emergências. Eles descobriram que eu estava em São Paulo através de amigos diplomáticos. Sofia riu sem humor. Querem me ver? Querem que eu volte para casa. Minha mãe chorou no telefone. E o que você disse? Que ia pensar? Sofia se virou para encará-lo. Mas não vou. Não posso olhar nos olhos dele sabendo o que me tornei.
Não posso voltar para aquela vida fingindo que não sou uma assassina. Então, o que vai fazer? Sofia ficou em silêncio por um longo momento. Quando respondeu, sua voz estava assustadoramente calma. Vou cumprir nosso acordo até o final. Vou ficar aqui pelos 9 meses que restam, vou pegar o dinheiro e depois vou desaparecer para sempre. Vou para algum lugar onde ninguém me conhece, onde posso ser ninguém para sempre. Sofia, não. É a única coisa que faz sentido. Christopher, eu não mereço redenção, não mereço perdão, mereço desaparecer. Christopher não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente. Mereço desaparecer. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se completamente impotente diante de um problema que o dinheiro não podia resolver. Havia passado meses destruindo uma mulher que já estava destruída e agora que queria ajudá-la, ela estava determinada a se autodestruir completamente. Na manhã seguinte, encontrou Sofia na cozinha, preparando café como sempre. Mas havia algo diferente nela. Uma calma perturbadora, como se tivesse tomado uma decisão final sobre algo importante. Bom dia, disse ela, com uma normalidade que o assustou. Sofia, sobre o que conversamos ontem? Não quero falar sobre isso, interrompeu ela, servindo o café dele. Temos um acordo. Vou cumprir minha parte. Christopher a observou se mover pela cozinha com eficiência mecânica. Era como se ela tivesse desligado alguma parte essencial de si mesma durante a noite. Preciso viajar a trabalho hoje, disse, ele testando sua reação. Reunião em Campinas, volto à noite. Está bem, respondeu Sofia sem demonstrar qualquer emoção. Mas Christopher não foi para Campinas. Em vez disso, dirigiu até o consultório do Dr. Alberto Ramírez, o médico, que havia quase reconhecido Sofia no baile. Precisava entender completamente quem era a mulher que estava vivendo em sua casa. Dr. Ramírez, disse Christopher, entrando no consultório elegante. Obrigado por me receber em cima da hora. Senhor Montecarlo, como posso ajudá-lo? Christopher respirou fundo antes de continuar. No baile da fundação, o senhor perguntou se minha esposa já havia trabalhado em medicina. Sim, me lembro. Ela negou, mas eu tinha certeza de já ter visto aquele rosto em algum lugar. Doutor, minha esposa é Sofia Mendes, a neurocirurgiã. Dr. Ramírez se inclinou para a frente, os olhos arregalados. Doutora Sofia Mendes, a menina prodígio de Harvard, mas ela desapareceu há meses, ninguém sabe onde está. Está na minha casa e está se matando lentamente por causa do que aconteceu com uma criança chamada Miguel. O médico ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Miguel Santos, eu me lembro do caso. Toda a comunidade médica ficou chocada, não pela cirurgia, mas pelo desaparecimento da doutora Sofia. Como assim? Senhor Montecarlo, aquela cirurgia foi um milagre. O tumor de Miguel estava inoperável, segundo todos os protocolos. Nenhum neurocirurgião do país teria tentado. A doutora Sofia desenvolveu uma técnica completamente nova, publicou artigos, deu esperança para centenas de famílias com casos similares. Christopher sentiu algo gelado percorrer sua espinha. Mas Miguel viveu 4 meses a mais do que qualquer previsão médica indicava. 4 meses que ele passou consciente, brincando, rindo com a família. A cirurgia da doutora Sofia lhe deu esses meses. E mais, as técnicas que ela desenvolveu para o caso dele já salvaram pelo menos 12 crianças desde então. Ela não sabe disso. Como saberia? Ela desapareceu imediatamente após a partida do menino. Nunca voltou para ver os resultados de sua pesquisa. Nunca soube que outros médicos aplicaram suas técnicas com sucesso. Christopher saiu do consultório com a mente em turbilhão. Sofia havia se punido por meses por algo que, na verdade,
Havia revolucionado a neurocirurgia pediátrica. Ela se considerava uma assassina quando, na realidade, era uma salvadora. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou o apartamento estranhamente silencioso. Sofia, chamou. Não houve resposta. Procurou por todo o apartamento até encontrar uma carta sobre sua cama, escrita com a caligrafia cuidadosa que ele havia aprendido a reconhecer. Christopher, obrigada por me tratar com gentileza nas últimas semanas. Foi mais do que eu merecia. Decidi que não posso continuar com nosso acordo. Não posso aceitar o dinheiro sabendo que você descobriu quem eu realmente sou. Não quero sua piedade. Vou desaparecer como deveria ter feito desde o início. Por favor, não me procure. Sofia. Christopher amassou a carta, o coração disparando. Correu até o quarto dela e encontrou o armário vazio. Apenas as roupas que ele havia comprado jogadas sobre a cama. A mochila surrada havia desaparecido. Pegou as chaves do carro e saiu, dirigindo sem destino pelas ruas de São Paulo. Onde uma mulher em desespero iria numa cidade de 12 milhões de pessoas. Então se lembrou, ela sempre voltava aos lugares familiares quando estava em crise. Dirigiu até a Praça da República, onde havia a encontrado meses antes. Não havia sinal dela. Tentou o Hospital das Clínicas, os arredores de seu prédio, todos os lugares que poderia imaginar. Por 2 horas procurou, ligando para o celular dela, que ia direto para a caixa postal. Estava prestes a desistir quando a viu. Sofia estava sentada num banco de ônibus na Avenida Paulista, a mochila ao lado, olhando o movimento da cidade como se fosse a última vez. Christopher parou o carro e correu até ela. Sofia! Ela olhou para ele com surpresa, depois com resignação. Como me encontrou? Isso não importa. Ele se sentou ao lado dela no banco, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Você não pode desaparecer. Posso e vou. É, melhor assim. Para quem? Para você? Para as crianças que você ainda pode salvar? Para Miguel? Sofia se virou para encará-lo, os olhos brilhando de raiva. Não ouse usar o nome dele contra mim. Estou usando a favor de você. Christopher respirou fundo, sabendo que tinha apenas uma chance. Conversei com o Dr. Ramírez hoje. O quê? Ele me contou sobre as técnicas que você desenvolveu para a cirurgia de Miguel. 12 crianças, Sofia. 12 crianças já foram salvas. Usando seus métodos. Sofia ficou pálida. Você está mentindo. Não estou. Miguel te deu 4 meses a mais de vida do que qualquer médico havia previsto. E suas técnicas estão salvando outras crianças neste momento. Pare, sussurrou ela, as mãos tremendo. Não vou parar, porque você precisa saber a verdade. Você não é uma assassina, Sofia. Você é uma salvadora que se torturou por fazer medicina de ponta, por tentar o impossível. Sofia se levantou do banco cambaleando. Você não entende. Eu vi ele. Vi a luz se apagar nos olhos dele. E ele viu amor nos seus olhos. Viu esperança. Viu alguém que lutou 14 horas para lhe dar mais tempo com a família. Christopher se levantou também, segurando gentilmente os braços dela. Sofia, você pode escolher carregar essa culpa para sempre e desperdiçar um talento que pode salvar centenas de vidas. Ou pode honrar a memória de Miguel continuando a lutar pelas crianças que ainda podem ser salvas. Sofia olhou nos olhos dele e pela primeira vez em meses, Christopher viu um lampejo da médica brilhante que ela havia sido. Mas também viu medo. Medo de tentar novamente, medo de falhar outra vez, medo de acreditar que talvez merecesse perdão. Eu não consigo, disse ela, a voz quebrando. Eu não consigo mais. Então eu vou ajudá-la, respondeu Christopher, e naquele momento soube que estava disposto a fazer qualquer coisa para ver Sofia curada. Não porque se sentia culpado, mas porque havia se apaixonado
pela mulher extraordinária escondida sob toda aquela dor. Sofia se afastou dele, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Você não entende, Christopher. Não é apenas sobre Miguel, é sobre quem eu me tornei. Sou uma covarde que fugiu quando as coisas ficaram difíceis. Abandonei meus pais, meus pacientes, minha vida inteira. E eu sou um homem cruel que torturou uma mulher inocente por diversão. Respondeu Christopher, a voz firme. Se você não merece perdão, então eu também não mereço. Mas estou aqui, tentando ser melhor, tentando consertar o que quebrei. Sofia parou de andar, as palavras dele ecoando em sua mente. Por que está fazendo isso? Por que se importa? Christopher hesitou por um momento, então decidiu ser completamente honesto. Porque me apaixonei por você, Sofia. Não pela médica brilhante, não pela filha de diplomatas. Me apaixonei pela mulher corajosa que sobreviveu nas ruas, que suportou minha crueldade em silêncio, que carrega a dor dos outros como se fosse sua responsabilidade pessoal salvar o mundo. As palavras atingiram Sofia como um choque elétrico. Você não pode estar falando sério. Estou, e sei que você também sente algo por mim, mesmo depois de tudo que fiz. Christopher se aproximou dela novamente. Sofia, você me transformou. Me mostrou que existe algo além do dinheiro e poder. Me ensinou o que significa realmente se importar com alguém. Christopher, deixe-me terminar. Ele tirou do bolso um envelope. Esta é a confissão completa sobre nossa aposta. Sobre como Ricardo, Fernando e eu apostamos 50 milhões sobre nosso casamento. Sobre como eu a escolhi para humilhar. Sobre tudo. Sofia pegou o envelope com mãos trêmulas. Por que está me mostrando isso? Porque quero que você saiba, em toda a verdade. Quero que decida ficar comigo, sabendo exatamente quem eu era quando a conheci. E quero que saiba que cancelei a aposta. Devolvi os 50 milhões. Nosso casamento não vale mais nada para ninguém além de nós dois. Sofia leu a confissão em silêncio, cada palavra confirmando seus piores medos sobre os motivos de Christopher, mas também revelando algo que ela não esperava. Sua transformação era real. Você realmente cancelou tudo? Sim. Ricardo e Fernando me odeiam agora, mas descobri que não me importo com a opinião deles. Christopher segurou as mãos dela. Sofia, eu sei que comecei isto como um jogo cruel, mas se você me der uma chance real, posso provar que mudei. E se eu não conseguir voltar a ser médica? E se eu nunca me curar completamente? Então, encontraremos outras formas de você ajudar pessoas. Você pode ensinar, pesquisar, escrever. Seu conhecimento não precisa morrer com sua culpa. Christopher acariciou seu rosto gentilmente. Mas, Sofia, você precisa tentar. Por Miguel, pelas crianças que ainda podem ser salvas, por você mesma. Sofia fechou os olhos, sentindo a luta interna que travava. Há meses chegando a um ponto crítico. Por um momento, conseguiu ouvir algo além da voz da culpa. Conseguiu ouvir a voz de Miguel, não acusatória, mas agradecida pelos 4 meses extras que ela lhe havia dado. Eu tenho medo, sussurrou. Eu também, admitiu Christopher. Tenho medo de não ser bom o suficiente para você. Tenho medo de voltar a ser cruel se as coisas ficarem difíceis. Mas estou disposto a tentar se você estiver. Sofia abriu os olhos e o encontrou olhando para ela com uma vulnerabilidade que nunca havia visto antes. Naquele momento, viu não o herdeiro arrogante que a havia humilhado, mas um homem que também estava tentando se redimir. Os médicos que estão usando suas técnicas, disse Christopher suavemente. Eles gostariam de conhecê-la. Há uma conferência médica na próxima semana sobre neurocirurgia pediátrica. Dr. Ramírez disse que você seria a palestrante principal se aceitasse.
Eu não posso. Pode sim, e eu estarei lá com você se quiser. Não como seu marido. Falso, mas como alguém que acredita em você mais do que você acredita em si mesma. Sofia sentiu algo se quebrando dentro de seu peito. Não de dor, mas de liberação. A prisão que havia construído ao redor de sua culpa começou a rachar, deixando entrar pequenos raios de esperança. E se eu falhar novamente? Então falharemos juntos, disse Christopher, e tentaremos outra vez, porque é isso que pessoas que se amam fazem, enfrentam os medos juntas. 3 meses depois, Sofia estava no palco do auditório do Hospital Sírio-Libanês, apresentando suas técnicas inovadoras para uma plateia de 300 médicos. Suas mãos não tremiam mais quando segurava instrumentos cirúrgicos e sua voz estava firme quando explicava os procedimentos que havia desenvolvido. Christopher estava na primeira fileira, sorrindo orgulhoso. Ao lado dele sentavam-se os pais de Sofia, que haviam voado de Brasília para vê-la retornar triunfalmente à medicina. E na última fileira, discretamente, estava a mãe de Miguel, que havia insistido em vir para agradecer pessoalmente a médica que havia dado os últimos meses felizes ao seu filho. Depois da palestra, Christopher e Sofia caminhavam pelo jardim do hospital quando ela parou e o olhou nos olhos. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Por me ajudar a encontrar o caminho de volta para mim mesma. Por acreditar que eu merecia ser salva quando eu mesma não acreditava. Christopher a beijou suavemente. Obrigado por me mostrar que eu também podia ser salvo. 6 meses depois, eles renovaram os votos numa cerimônia verdadeira, cercados por família e amigos genuínos. Sofia havia retomado a medicina, especializando-se em apoio psicológico para médicos traumatizados. Christopher transformou sua empresa farmacêutica, focando em pesquisa de saúde mental e medicamentos acessíveis. Juntos, criaram o Instituto Miguel, uma fundação que oferecia suporte a famílias de crianças com tumores cerebrais e a médicos enfrentando traumas profissionais. A aposta cruel que deveria ter humilhado Sofia acabou salvando ambos, provando que, às vezes, nossos piores momentos podem levar à nossa maior redenção. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Sofia e Christopher os tenha tocado profundamente. Esta história de redenção e amor verdadeiro nos lembra que todos merecemos uma segunda chance e que o amor pode transformar até os corações mais feridos. Para continuarem esta viagem emocional conosco, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre superação e renascimento. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se esta história tocou seus corações, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar like no vídeo. Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade da alma humana e celebram nossa capacidade infinita de recomeçar. Não percam nossos próximos conteúdos e esperamos vocês nos comentários compartilhando suas próprias histórias de superação.